dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam gravou o seu comentário, vamos ouvir. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Hoje eu queria falar, Sardenberg e Cássia, sobre essa tentativa do governo brasileiro de ampliar a sua relação com o mundo a partir dessa grande porta fechada que é com os Estados Unidos, né? Então, agora, nesse momento, o vice-presidente foi ao México e está lá conversando com as autoridades mexicanas, com a presidente Cláudia Sheinbaum, sobre cooperação. Assinaram acordos de cooperação em biocombustíveis. O Brasil tem uma longa experiência, né, bem desde os anos 70, de desenvolvimento de biocombustíveis, e o México não. O México era mais dependente do petróleo, depois perdeu um pouco a importância o petróleo na economia mexicana, mas o Brasil, que naquela época não tinha pouco petróleo, desenvolveu biocombustíveis, e aí ao longo da vida, mesmo encontrando petróleo, desenvolveu uma tecnologia grande. Tem muita complementariedade entre as duas economias, Brasil e México, e não tem nenhuma razão para terem tão pouco comércio, tão pouca relação. O México sempre foi muito dependente dos Estados Unidos, né? Então tinha relação, a vida dele estava resolvida, o comércio era com os Estados Unidos e pronto. Aí de repente tem esse problema. Eles estão lá numa situação melhor que a nossa, eles estão negociando um acordo, e a gente não está com a mesa de negociação travada pelo que os Estados Unidos exigem, né? E que não é aceitável, mas nós estamos ainda com a tarifa de 50%. O fato é que o Brasil é um país muito fechado, Sardenberg. A gente tem conversado sobre isso há muitos anos, né? Sobre como o Brasil é um país fechado, um país que tem muitas barreiras ao comércio, um país que tem muitas barreiras não tarifárias e proteção à produção local, que não necessariamente é boa, é proteção que às vezes é para proteger uma ineficiência, né? Que o setor seria mais eficiente se fosse mais exposto à competição. E se tudo isso que está nos afligindo nesse momento, né, acaba levando o Brasil para procurar mais parceiros, olhar mais atentamente todas as outras possibilidades de comércio, com os empresários procurando novos destinos para suas exportações. E será bom se acontecer isso, né? Se acontecer esse movimento. A gente não quer a permanência desse conflito com os Estados Unidos, mas nem pode achar que isso tem um lado bom, porque na verdade não tem. A economia está sentindo já, empregos já estão sentindo, a gente tem os dados aí do enfraquecimento da economia, uma das razões é essa, outra razão é a taxa de juros, mas uma das razões, sem dúvida, principalmente na área industrial. Essa dúvida, essa insegurança em relação ao comércio em geral, né, e ao comércio com os Estados Unidos, essa barreira ao comércio com os Estados Unidos. Mas o Brasil precisa se abrir, precisa fazer mais relações, precisa ter mais contatos, precisa ser mais ativo. O Brasil não pode se contentar em ser comprado, né? Tinha essa expressão, tem essa expressão dos analistas desse mercado fechado que é o brasileiro. O Brasil é um país fechado, é um país que é comprado, não é que ele exporta. Então, ele precisa exportar, ele precisa prospectar clientes no mundo, como tem começado a fazer nos últimos anos, para todos os seus produtos, né? Não ser apenas um grande exportador de commodities para a China. As principais commodities, né, que é soja, minério de ferro, petróleo, acaba sendo a maior parte da nossa exportação, e a gente precisa exportar, ter uma exportação variada e para clientes variados, e assim que for possível recuperar a relação boa com os Estados Unidos. É uma relação cadente. A gente tem que lembrar que é uma relação que, mesmo sem essa crise, estava diminuindo a participação do Brasil, dos Estados Unidos, no total do que o Brasil exporta, né? O Brasil chegou a exportar 25%, aí estava em 12%, e vai cair, né? Sem dúvida. A gente deu lá no blog a notícia de que o setor de máquinas vai exportar 0 para os Estados Unidos em setembro.
né? Então, isso é uma resposta concreta a essa barreira discriminatória. Então, barreira contra o mundo inteiro, mas contra nós mais do que os outros. Mas o que eu queria deixar de recado é uma coisa que eu sei que você concorda muito, Sardenberg, porque a gente vem de anos de cobrir essas tentativas de abertura da economia brasileira que ficam sempre incompletas. O Brasil tem que se integrar mais ao mundo e esse é um bom momento de pensar nisso e trabalhar nessa direção. Até amanhã, Sardenberg e Cássia.